Olá, meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar sobre qual é o mundo que faz sentido pra você. Você já parou pra pensar nisso? Não? Então vem comigo. Recentemente eu lancei um desafio no Instagram chamado Desafio para um Mundo Melhor. Esse desafio consiste na gente compartilhar nos stories, colocar lá, escrever uma história ou contar um pequeno fato que aconteceu no dia a dia e falar por que aquele desafio é para um mundo melhor. Porque no mundo, para mim, por exemplo, faz sentido que as pessoas se ajudem. Então eu posso contar uma história onde eu ajudei alguém, onde eu fui ajudado por alguém e entrar dentro desse desafio. E aí de onde é que surgiu isso, né? Esse desafio, ele foi uma mistura do que foi proposto pelas meninas do marketing que trabalham com a gente, de que a gente fizesse alguns tipos de desafio para movimentar um pouco os stories, mas ele também teve muito a ver com uma aula que eu tive na disciplina de didática para o ensino superior no doutorado com a professora Bernadette. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre essa aula e sobre uma história que ela contou que me tocou muito e foi uma das coisas que me influenciou nesse desafio. O que foi que aconteceu? A professora Bernadette, ela estava falando pra gente que quando a gente trabalha com educação, a gente precisa primeiro, antes das técnicas do planejamento, de colocar as coisas no papel, de escolher a melhor referência para ensinar para os seus alunos, ou mesmo de fazer a transmissão do conhecimento, a gente precisa decidir qual é o mundo que a gente quer. Porque isso vai mudar a nossa forma de dar aula e o motivo pelo qual a gente vai fazer todas essas outras coisas que eu falei para vocês, todos os componentes do ensino. E aí, dentro dessa aula, ela contou uma história. Uma história dela, de uma coisa que tinha acontecido, e que fez com que eu refletisse muito sobre a pergunta que ela tinha feito no começo, que era essa, né? Qual é o mundo que você quer? Qual é o mundo que faz sentido para você? E você vive de acordo com esse mundo que você quer? Que história foi essa? Bernadette contou uma história que é o seguinte: ela mora na frente de uma avenida bem movimentada daqui da cidade e caiu um poste. O poste caiu, tava lá, atravessado no meio da avenida, nenhum carro passava, nenhum carro vinha, não tinha como passar por cima do poste, enfim, aquela confusão, aquele trânsito enorme. Nisso ela estava indo a pé, vestida com roupas de casa, né? Indo a pé pro mercantil. E vendo essa situação toda, os carros parados, aquele engarrafamento maior do mundo, ela pensou: já sei qual é o mundo que eu quero, eu vou ajudar essas pessoas. E ela resolveu ir de carro em carro, avisando para as pessoas que não conseguiam ver o porquê que estava esse engarrafamento todo, indo na janela das pessoas dizer: ei, caiu um poste lá na frente, você não vai conseguir sair daqui nunca. Tenta dar uma ré, dobrar para ir para a rua daqui, para ir para a rua de lá, né? E ela saiu dando esse aviso nos carros. E a parte que me fez refletir foi não só a atitude dela de ir nos carros, avisar as pessoas e contar o que estava acontecendo, mas principalmente quando ela falou da reação das pessoas e eu vi que eu estava no lugar errado. Então, calma aí que eu vou chegar lá. Então a Bernadette continuou contando a história e ela falou o seguinte: gente, o olhar que eu recebi das pessoas que eu fui ajudar, batendo no vidro e avisando, né, o que tinha acontecido, foi de pavor de algumas pessoas, raiva de outras, e uma outra pessoa foi receptiva, né, e agradeceu por eu ter ajudado, enfim. E, e aí eu pensei em, se fosse eu nessa situação, né, e eu tivesse no carro e alguém chegasse, talvez eu fosse uma das pessoas que iria dar ou o olhar de pavor, ou pior ainda, de raiva. E aí quando eu pensei nisso, e eu voltei para a pergunta inicial, né, qual é o mundo que eu quero, eu falei: nossa, então peraí, eu tô me comportando e agindo de uma forma diferente do mundo que eu quero. Porque o mundo que eu quero, no mundo que eu queria fazer o que a Bernadette fez, ou ser uma das pessoas que, quando ela batesse no vidro, eu seria receptiva, eu escutaria o que ela tem pra falar. A gente tá com participação especial hoje, tá? O Snoop tá aqui comigo, resolveu participar do vídeo. Continuando. Quietinho, tá bom, amor?
E aí eu percebi que eu estava do lado errado. Eu falei: "Como assim? Como assim o mundo que eu quero é esse mundo onde eu sou essa pessoa e eu tô fazendo outras coisas?". E isso me deu um impulso a mais para criar esse desafio, para chegar lá no Instagram e falar: "Gente, vamos fazer um desafio aqui perpétuo, né, a gente vai continuar fazendo esse desafio, se Deus quiser, para o resto das nossas vidas. E vamos compartilhar isso. Vamos pegar o bom que a gente faz e contar para as pessoas, porque do mesmo jeito que a Bernadette contou essa história, e ela me tocou muito, e ela fez eu perceber: "Eita, tô do lado errado, eu quero esse mundo aqui, eu tô me comportando para esse, eu fui vencida, né, eu cedi, de alguma forma eu tô seguindo aqui uns impulsos que eu acho que não são nem meus. O que que eu tô seguindo, né?". E aí eu parei para pensar e estou mudando, né, não vou dizer que mudei não, porque não é um processo rápido, nem fácil, e requer estar muito atento, né, porque quando eu fui começar a pensar sobre isso, parecia que isso de alguma forma já estava meio gravado em mim, sabe, que a raiva e o pavor eles vinham primeiro, né, assim, como se a aproximação de outras pessoas já fosse uma coisa que me era hostil, ponto, né. Independente do motivo pelos quais elas estão se aproximando, né, tipo, é um viver em sociedade que não quer ser social, né, então, assim, eu vivo em sociedade, mas não chega perto de mim não, deixa eu viver a minha vida, que saco, né. E eu fui percebendo o quanto que isso já estava gravado em mim, e o quanto que eu deixei de interagir com essa sociedade, né, e como é que dessa forma eu ia criar o mundo que eu quero? Não ia, né, não ia de jeito nenhum, não ia talvez criar nada, ia só deixar que as coisas fossem o que elas são, ficassem como estão. Enfim, e depois disso, eu parei pra pensar e parei pra refletir até numa coisa que eu já tinha visto antes, tinha me tocado antes também quando eu vi, mas, eh, não sei, talvez só não fosse a hora, né, de eu assimilar essa informação. Vai entender por que que uma história me tocou mais e a outra menos, se são histórias tão parecidas e que de certa forma falam sobre a mesma coisa. Um tempo atrás, antes de ouvir essa história da Bernadette, antes de tudo isso que eu acabei de contar pra vocês, eu já tinha visto também alguns vídeos da Lara Nesteruk falando sobre a importância da gente contar as coisas que a gente faz boas, né, que a gente deveria dizer, que quando a gente desse ajuda pra alguém no sinal, a gente postasse, falasse sobre isso, né, porque a gente fala tanta coisa, posta tanta coisa, e isso é uma coisa que é valiosa e que vale a pena mostrar, né, e ela sempre teve esse posicionamento de dizer: "Olha, isso é importante, isso vale a pena ser mostrado". E eu escutei isso me chamou a atenção, falei: "Poxa, que legal, que concordo com ela", né, então foi uma coisa que quando eu vi das primeiras vezes ela falando isso, vez ou outra ela repete essa informação nos stories, ela conta alguma coisa que ela fez ou faz, e eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, isso me tocou de alguma maneira, e eu refleti, eu parei um pouco, falei: "Ah, tá aí, bom, muito bom, verdade, concordo com isso". Mas não me tocou o suficiente para me fazer, na época, me movimentar de uma maneira diferente. E desde esses momentos na aula da Bernadette, com essas reflexões que têm sido propostas dentro da disciplina do doutorado, isso tem de fato me movimentado. Eu tenho percebido em muitos momentos, eu vou contar aqui 2 exemplos rápidos para vocês, né, eu tenho percebido em muitos momentos que o meu comportamento está começando a mudar. E ver isso é muito bom, porque faz eu achar que eu tô ajudando, pelo menos um pouquinho, a construir o mundo que eu quero, ainda que possam parecer ações completamente irrelevantes, né, dado o tamanho do mundo, mas é o que eu posso fazer. A primeira coisa que aconteceu foi quando eu estava dirigindo, e eu lembro que eu tinha uma mania de parar para quase todo mundo passar. Então mesmo que eu tivesse apressada ou atrasada, isso era uma coisa que eu fazia no começo, logo que eu tirei a carteira, isso tem tem uns anos aí pra trás. Nossa, tem 10 anos pra trás. É, a idade chega, gente, de repente, pá, opa, voltei, me desestabilizei 2 centavos. E aí eu lembro que eu perdi isso. Em algum momento eu perdi isso, porque algumas pessoas quando estavam comigo no carro reclamavam até e falavam tipo: "Ah, vai deixar todo mundo passar, não sei o quê, não faz isso, não deixa". E por um lado eu sabia que era o mundo que eu quero, por outro eu deixei isso perder, deixei isso passar. E de certa forma,
Que péssimo, né? E aí eu, voltando da aula, coincidentemente, tinha um sinal queimado. E tava aqueles carros, né, em fila, tadinhos. Eu tava na via principal e eles, tadinhos, todos parados na secundária, não tinha sinal, eles não iam sair de lá nunca. Então eu resolvi ser a primeira pessoa que ia parar para eles passarem. E aí parei e eles conseguiram ir avançando e aí todo mundo passou, né? E aí eu parei para pensar assim, caraca, é isso, né? O meu comportamento precisa voltar porque ele era. Teve uma outra coisa também que aconteceu, que essa eu achei assim bem aqueles momentos da vida que a gente, por mais que não acredite em superstição e nada disso, a gente, sei lá, de alguma forma acredita naquele momento. Eu me senti bem chamada a refletir sobre isso, sabe? O que foi que aconteceu? Eu tava no mercantil, depois de um dia de trabalho, saí de casa 6:30 da manhã, eram 10 horas quase da noite, o mercantil tava quase fechando. Aí eu cheguei no mercantil exausta, exausta. Tava na entrada, uma moça chegou pra mim e pediu pra. Falou que estava participando de uma campanha pela fome, se eu pudesse comprar 1 quilo de alimento. Eu tinha ido comprar sorvete pro meu marido, porque ele tinha feito um procedimento no dente. E aí eu falei, tá, e disse obrigada. Eu tava tão cansada que a moça me entregou, eu falei, tá, obrigada. E aí ela olhou pra mim, tipo, obrigada. Tipo, não era essa a resposta, né? Mas enfim. E aí eu entrei no mercantil e eu lembro de pegar o sorvete, que é bem na entrada, assim, peguei o sorvete, fui pro caixa e pensei, tá tão longe o quilo de alimento, deixa pra depois, né? Aí fui pro caixa. Quando eu tô no caixa, chega um rapaz com uma bandeja de ovos, pedindo pra eu comprar essa bandeja de ovos pra ele. Senhora, poderia comprar essa bandeja de ovos pra mim? Eu, ainda no meu cansaço, não reagi, eu só não respondi. Eu continuei parada onde eu tava segurando o sorvete. E aí vem a moça que tinha pedido quilos de alimento lá de fora e o rapaz pede pra ela também. Eu ainda sem ter dito nenhuma palavra, só esperando lá a vez no caixa. E aí a moça prontamente diz: claro, a gente precisa se ajudar. Pega a bandeja de ovos e coloca lá. E aí eu lembro que na hora eu falei assim: é isso. Mais uma vez eu talvez esteja perdendo a chance de me comportar de acordo com o mundo que eu quero. No mundo que eu quero, eu não sou a pessoa que não responde, mesmo estando cansada. Eu preciso ser mais parecida com essa moça que tá aqui. E aí eu lembro que eu respirei fundo, que eu tava realmente morta. Eu respirei fundo, eu olhei pra caixa, falei, passa o sorvete e passa os ovos. Falei tão baixo que nem a moça nem o rapaz ouviram. Só a moça do caixa escutou. E aí ela passou o sorvete, passou os ovos, eu paguei. E quando a outra moça foi pagar os ovos, aí a moça falou, né? Não, a outra moça já pagou, eu já tava assim saindo. E aí ela falou, pagou? Ah, obrigada! E eu só virei assim, falei, ah, de nada. Mas foi mais um exemplo, assim. E isso aqui, gente, é para contar para vocês sobre a Bernadette, sobre essa moça que estava no mercantil, sobre a minha tentativa de ser uma pessoa melhor no mundo que faz sentido para mim, que é um mundo que eu quero, para que vocês possam refletir. Como é que tá o comportamento de vocês? Como é que tá sendo isso em relação ao mundo que você quer? Tá coerente? Ou tá tipo o meu, que tinha se perdido e tá precisando se achar? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vem lá pro Instagram pra gente conversar mais de pertinho. E se você quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, as caixinhas do Instagram estão sempre abertas e aqui também. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, gente.